Exaltado seja Deus, glorificado seja o seu eterno nome. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A pergunta do dia: quem é Deus para você? Aonde você acha que Deus se encontra? Há um espaço para Deus na sua vida? Voltando aqui, amados irmãos, a falar um pouco mais sobre o livro de Tobias, retrata a história de Tobit, de um povo que foi mantido em cativeiro, mas que caiu nas graças de Deus por manter a lei, por conservar-se impuro e longe das coisas impuras. Porque veja bem, e mesmo em situação complicada, como daquele povo que era mantido cativo, Tobit na sua juventude, quando todos iam adorar aos falsos deuses, ele saía, ia para o local de adoração do Deus verdadeiro. O tempo passou, ele casou-se, teve um filho, de nome Tobias. Ao sepultar os mortos, ao cumprir a lei, houve uma perseguição, perdeu todos os seus bens, mas ele se manteve fiel ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele perdeu a condição de enxergar, ficou um pouco mais triste em virtude daquela situação, mas ele fez uma oração fiel a Deus. Ele fez uma oração para que ele pudesse estar junto de Deus. E a sua oração foi ouvida. Tobias, seu filho, foi incumbido de receber um dinheiro a qual Tobit, seu pai, havia feito um empréstimo, tinha uma promissória disso, em terras distantes, desconhecido. Mas ele também desconhecia que de lá ele viria com a esposa. E essa sua esposa que viria a ser sua esposa, já havia ocorrido um fato com ela, que foi que ela se casou e todos os seus maridos vieram a morrer. Na noite de núpcias, eles morreram. A sua serva, ao falar com ela também de uma forma meio mais ríspida, ela também fez uma oração. Porque a humilhação já estava sendo tanta, a situação a qual ela se encontrava, mas mesmo assim, ela fez uma oração a Deus. E a oração dela também foi ouvida. Que interessante, quando Tobias foi fazer essa viagem, para levar ao local que ele não conhecia, quem o acompanha? Um anjo, Rafael, portador da cura. Mas a pergunta ainda fica a ecoar. Quem é Deus para você, meu irmão? Quem é Deus para você, minha irmã? Aonde que você pensa? Aonde você acha que se encontra Deus? O anjo, quando conversou com Tobias sobre algumas determinadas situações, ele cumpriu, mas ele nem sabia que aquele era um anjo. Mas tinha uma retidão ali no coração dele, de obediência, de confiança. Mas o mais interessante disso tudo é que ele percebeu que todo aquele quadro, toda aquela situação, ele precisava de confiar um pouco mais. Às vezes, nós confiamos em pessoas erradas. Às vezes, o crédito que nós vamos dando,
sinais que vão aparecendo, mesmo assim a gente fica quase que cego. Quando ele passa a promissória para esse companheiro de viagem, para que fosse receber o dinheiro, é tão interessante o ponto da confiança, de acreditar que algo sobrenatural está acontecendo, porque veja bem, quando ele estava precisando de alguém para levá-lo a um local desconhecido, eis que surge uma pessoa ainda conhecedor dos seus parentes distantes, do caminho, e ele assim vai fazer a viagem. O seu pai confiante, a sua mãe temerosa, porque era o filho único. Amados, o que esse livro de Tobias vem trazer? Pelo menos ao meu coração, mas eu gostaria que vocês também fizessem essa leitura. Que não importa aquilo que nós tivermos que enfrentar. Se a tomada de decisão no coração for estar do lado de Deus, soframos a demora então, soframos a demora de esperar o tempo de Deus. Porque o que Ele tem reservado para cada um de nós, quando seu pai Tobit o abraça, ele recupera a visão. Quando eles querem fazer uma paga para esse viajante que o acompanhou, levou em segurança, o trouxe em segurança, ele pega e se revela aos dois que ele é um anjo do Senhor. E há um desejo no meu coração, que vocês possam fazer o bem, independente de qualquer coisa. Se o resultado que vier, que diante do bem que você fez, não for dentro do mínimo esperado, não se entristeça não. Porque a sua parte você procurou fazer. Que a fidelidade de Deus é assim, quero mostrar aqui o nosso coqueirinho ali e dizer a vocês o seguinte, que a fidelidade de Deus não importa, Deus é fiel. As pessoas acabam sim nos decepcionando, mas eu acredito fielmente, que o Senhor coloca pessoas como anjos na nossa vida. Quando assim ele fez a oração, Tobias e Tobit ali encantado com tudo aquilo, com a resposta de Deus na vida deles. A palavra de Deus ainda diz que Tobit viu seus netos quando a sua mãe e seu pai foram sepultados, ele juntou tudo e foi para a terra da sua esposa, porque lá também a herança, porque ela era filha única, que lá se encontrava, também era deles, que eles tomariam posse de tudo aquilo, e assim aconteceu. Não só na abundância, não só na alegria, mas na confiança. Então que nesse dia de hoje, sobre o livro de Tobias, que nós possamos ser gratos a Deus, confiar um pouco mais em Deus, mesmo quando as coisas estiverem dando errado, quando nós acharmos que as coisas estão dando errado. Vamos acreditar, dobrar nosso joelho, louvar, glorificar, exaltar o Deus que tudo pode e confiar
Porque há momento na nossa vida que a gente vai começar a achar que Deus não está presente. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: o que eu ainda não fiz? E o que está ao meu alcance que eu ainda posso fazer? Deus é fiel. Amados, Deus abençoe vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a nossa confiança daquele que nos espera, saiba, tudo que tem a nos ofertar. Olhos jamais viram, coração do homem jamais imaginou aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém? Deus os abençoe. Graça e paz. Graça e paz, amados irmãos. Deus os abençoe.